E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho nos bastidores do futebol brasileiro ganhou força nas últimas horas. Luís Soares, o lendário atacante uruguaio, teria manifestado interesse em defender o Vasco da Gama. Segundo fontes próximas ao jogador, Soares teria confidenciado a amigos que, caso retornasse ao Brasil, o clube carioca seria sua prioridade. A revelação pegou muitos de surpresa, considerando que o atacante, aos 38 anos, atualmente defende o Inter Miami. Entretanto, especula-se que o desejo de Soares de voltar ao Brasil esteja relacionado ao seu carinho pelo país e à sua experiência anterior no futebol brasileiro. Sua passagem pelo Grêmio, onde se destacou e conquistou a admiração dos torcedores, pode ter despertado nele o desejo de retornar ao cenário nacional. Além disso, o Vasco, em fase de reconstrução e com um elenco promissor, poderia ser o ambiente ideal para o veterano atacante. Resta saber se essa vontade se concretizará em uma negociação oficial. Nos corredores do futebol, comenta-se que Soares teria feito contatos informais com dirigentes do Vasco, expressando seu interesse em vestir a camisa cruz-maltina. Embora ainda não haja propostas formais, o simples fato de o atacante uruguaio demonstrar interesse já movimenta os bastidores. A torcida vascaína, sempre ávida por grandes nomes, já começa a especular sobre a possibilidade de ver Soares em São Januário. Entretanto, é importante ressaltar que, até o momento, não há confirmações oficiais de negociações entre o jogador e o clube. O futuro de Soares no futebol brasileiro permanece incerto, mas o burburinho sobre uma possível transferência para o Vasco continua a ganhar força. Enquanto isso, o Vasco segue sua preparação para a próxima temporada, com foco em reforçar seu elenco e buscar títulos. A chegada de um jogador de renome internacional como Soares poderia ser um grande impulso para o clube, tanto dentro de campo quanto em termos de marketing e visibilidade. No entanto, questões financeiras e contratuais precisam ser analisadas antes de qualquer avanço nas negociações. A diretoria vascaína ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Portanto, por enquanto, a possibilidade de ver Soares no Vasco continua sendo apenas um rumor, aguardando desdobramentos nos próximos dias. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão e fervor, já começa a imaginar o impacto que Soares poderia ter no time. Com sua experiência internacional e habilidade comprovada, o atacante uruguaio poderia agregar muito ao elenco, liderando dentro de campo e inspirando os mais jovens. Além disso, sua presença poderia atrair mais atenção para o clube, aumentando a visibilidade e o prestígio do Vasco no cenário nacional e internacional. Entretanto, é fundamental que as partes envolvidas avaliem cuidadosamente os aspectos financeiros e logísticos de uma possível contratação. Por ora, resta aos torcedores sonharem com a possibilidade de ver Soares brilhando em São Januário. O futuro de Luís Soares no futebol brasileiro permanece envolto em mistério. Embora haja rumores sobre seu interesse em retornar ao Brasil, especialmente para jogar pelo Vasco, não há confirmações oficiais de negociações. A torcida vascaína, sempre atenta às movimentações do mercado, aguarda ansiosamente por novidades. Enquanto isso, o clube segue seu planejamento para a próxima temporada, buscando reforçar seu elenco e alcançar seus objetivos. A possibilidade de contar com um jogador de renome como Soares seria um grande atrativo, mas é preciso cautela e análise cuidadosa antes de qualquer avanço nas negociações. Em resumo, o burburinho sobre o interesse de Luís Soares em jogar pelo Vasco da Gama gerou grande expectativa entre os torcedores e movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Embora ainda seja cedo para afirmar que essa possibilidade se concretizará, o simples fato de o atacante uruguaio demonstrar interesse já é um indicativo de que algo está sendo discutido. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história e torcer para que o sonho da torcida vascaína se torne realidade. O cenário continua em aberto, e a expectativa é de que, nos próximos dias, novas informações surjam, esclarecendo a situação e, quem sabe, confirmando a tão aguardada contratação de Luís Soares pelo Vasco da Gama. Até lá, o burburinho persiste, alimentando a esperança dos torcedores e movimentando os bastidores do futebol brasileiro.
Nos bastidores do futebol, o nome de Luís Soares continua a ser mencionado como uma possibilidade para reforçar o elenco do Vasco da Gama. Embora ainda não haja confirmações oficiais, especula-se que o atacante uruguaio tenha demonstrado interesse em retornar ao Brasil e vestir a camisa cruz-maltina. Fontes próximas ao jogador indicam que Soares estaria disposto a negociar sua saída do Inter Miami, visando uma nova aventura no futebol brasileiro. A torcida vascaína, sempre atenta às movimentações do mercado, aguarda ansiosamente por novidades. Entretanto, é importante ressaltar que, até o momento, não há propostas formais entre o jogador e o clube. Enquanto isso, o Vasco segue seu planejamento para a próxima temporada, buscando reforçar seu elenco e alcançar seus objetivos. A chegada de um jogador de renome internacional como Soares poderia ser um grande impulso para o clube, tanto dentro de campo quanto em termos de marketing e visibilidade. No entanto, questões financeiras e contratuais precisam ser analisadas antes de qualquer avanço nas negociações. A diretoria vascaína ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão e fervor, já começa a imaginar o impacto que Soares poderia ter no time. Com sua experiência internacional e habilidade comprovada, o atacante uruguaio poderia agregar muito ao elenco, liderando dentro de campo e inspirando os mais jovens. Além disso, sua presença poderia atrair mais atenção para o clube, aumentando a visibilidade e o prestígio do Vasco no cenário nacional e internacional. Entretanto, é fundamental que as partes envolvidas avaliem cuidadosamente os aspectos financeiros e logísticos de uma possível contratação. O futuro de Luís Soares no futebol brasileiro permanece envolto em mistério. Embora haja rumores sobre seu interesse em retornar ao Brasil, especialmente para jogar pelo Vasco, não há confirmações oficiais de negociações. A torcida vascaína, sempre atenta às movimentações do mercado, aguarda ansiosamente por novidades. Enquanto isso, o clube segue seu planejamento para a próxima temporada, buscando reforçar seu elenco e alcançar seus objetivos. A possibilidade de contar com um jogador de renome como Soares seria um grande atrativo, mas é preciso cautela e análise cuidadosa antes de qualquer avanço nas negociações. Em resumo, o burburinho sobre o interesse de Luís Soares em jogar pelo Vasco da Gama gerou grande expectativa entre os torcedores e movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Embora ainda seja cedo para afirmar que essa possibilidade se concretizará, o simples fato de o atacante uruguaio demonstrar interesse já é um indicativo de que algo está sendo discutido. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história e torcer para que o sonho da torcida vascaína se torne realidade. O cenário continua em aberto, e a expectativa é de que, nos próximos dias, novas informações surjam, esclarecendo a situação. E, quem sabe, confirmando a tão aguardada contratação de Luís Soares pelo Vasco da Gama. Até lá, o burburinho persiste, alimentando a esperança dos torcedores e movimentando os bastidores do futebol brasileiro. O burburinho envolvendo Luís Soares e o Vasco da Gama continua a tomar conta das conversas nos bastidores do futebol brasileiro, e a cada dia surgem novas especulações que fazem a torcida vascaína sonhar acordada. Fontes próximas ao atacante uruguaio afirmam que ele não apenas considera a possibilidade de jogar no Brasil novamente, mas também tem acompanhado atentamente a trajetória do Vasco na última temporada, analisando o elenco e os desafios que o clube enfrenta. Embora nada tenha sido formalizado, a ideia de Soares vestindo a camisa cruz-maltina tem movimentado agentes, empresários e até mesmo dirigentes, que começam a discutir cenários hipotéticos para acomodar um jogador de seu calibre. O que chama atenção é o tom de entusiasmo que o próprio jogador teria demonstrado em conversas reservadas, demonstrando não apenas interesse, mas admiração pelo clube, pela torcida e pela história que o Vasco carrega dentro do futebol nacional, algo que deixa todos atentos e expectantes para os próximos capítulos dessa história que ainda parece distante, mas irresistivelmente tentadora. Enquanto o rumor se espalha, surgem questionamentos sobre como o Vasco poderia estruturar uma negociação para receber um jogador com a carreira e o salário de Luís Soares. A diretoria do clube, mesmo mantendo silêncio público, estaria avaliando possibilidades e estudando alternativas que permitam viabilizar a chegada de um veterano internacional sem comprometer o planejamento financeiro do time. Fontes dos bastidores garantem que há reuniões informais acontecendo, mas ainda não há datas ou propostas concretas apresentadas ao atacante.
A expectativa, no entanto, é que qualquer movimento oficial possa gerar um impacto gigantesco, não apenas no futebol em campo, mas também em termos de visibilidade, marketing e engajamento da torcida. A paixão cruzmaltina é conhecida por abraçar nomes de peso, e a simples especulação sobre Suárez já é capaz de mobilizar redes sociais, fóruns e grupos de torcedores, criando um efeito multiplicador de rumores que só aumenta a ansiedade por respostas. A situação permanece delicada e incerta, mas a possibilidade de concretização mantém todos atentos e aguardando por novidades que podem mudar o cenário esportivo no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, comenta-se que a decisão de Suárez em relação ao Vasco estaria diretamente ligada a fatores pessoais, incluindo a experiência de jogar no Brasil e a relação com a cultura do país. Amigos e intermediários próximos ao jogador afirmam que ele valoriza ambientes onde sente carinho da torcida e respeito pelo seu legado, o que poderia tornar o Vasco um destino atraente caso as condições certas sejam apresentadas. A conversa sobre a possível transferência tem alimentado o imaginário da torcida, que já projeta gols, jogadas decisivas e momentos históricos com Suárez vestindo o manto cruz-maltino. Esse tipo de expectativa, mesmo sem confirmação oficial, tem força para influenciar decisões de mercado, gerar interesse de patrocinadores e colocar o Vasco novamente em destaque na mídia nacional e internacional, algo que qualquer dirigente ou torcedor sabe ser valioso. Por enquanto, tudo se mantém no campo das especulações, mas a energia e o entusiasmo que cercam o rumor indicam que qualquer sinal de avanço será imediatamente amplificado pela imprensa e pelas redes sociais, transformando o desejo de Suárez em um verdadeiro fenômeno de expectativa no futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No meio desse cenário, há quem destaque o desafio esportivo que Suárez representaria para o Vasco. Mesmo em idade avançada, ele possui experiência, técnica e faro de gol que poderiam se traduzir em resultados imediatos para a equipe. Treinadores e especialistas comentam que sua presença poderia não apenas reforçar o ataque, mas também servir como exemplo para jogadores mais jovens, elevando o nível de competitividade do grupo. Entretanto, as questões contratuais e físicas ainda são obstáculos a serem superados, e qualquer negociação exigirá planejamento estratégico. O que diferencia esse rumor de outros casos é justamente o interesse genuíno do jogador, que, segundo fontes internas, teria expressado repetidamente a vontade de retornar ao Brasil, tornando o cenário plausível. Enquanto isso, a torcida acompanha atentamente qualquer sinal de movimentação, transformando o rumor em um verdadeiro fio condutor de esperança e especulação, capaz de movimentar o clube, a mídia e todos os envolvidos, mantendo a história viva e o futuro indefinido, mas repleto de possibilidades fascinantes. Além disso, analistas do mercado esportivo já discutem os impactos de uma possível chegada de Suárez ao Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. A expectativa de mídia, engajamento de fãs e oportunidades comerciais são fatores que podem tornar a contratação viável, caso haja interesse de ambas as partes em negociar termos que se adequem às necessidades do jogador e do clube. A simples menção de Suárez no contexto do Vasco já provoca discussões sobre estratégia, elenco e planejamento financeiro, evidenciando como rumores desse porte têm capacidade de influenciar decisões internas e criar expectativa pública. Enquanto não há confirmação, cada detalhe compartilhado por fontes ou vazamentos alimenta o imaginário coletivo e mantém a atenção sobre o clube. O burburinho, portanto, se transforma em uma ferramenta de pressão indireta, mas eficaz, que pode acelerar ou direcionar negociações futuras, mostrando que, mesmo sem contrato assinado, o impacto de Suárez já é sentido de forma ampla e intensa. Por fim, a torcida vascaína segue vivendo a mistura de esperança e ansiedade, refletindo o poder que rumores desse tipo exercem no futebol brasileiro. Cada comentário de dirigentes, amigos do jogador ou intermediários é cuidadosamente analisado e amplificado, criando um ciclo contínuo de expectativa. A história de Suárez no futebol mundial, sua passagem por clubes icônicos e sua experiência internacional aumentam ainda mais o fascínio sobre a possibilidade de vê-lo em São Januário. Mesmo sem confirmação oficial, a narrativa já ganhou vida própria, estimulando debates, previsões e sonhos de conquistas. Enquanto os dias passam e nada é oficializado, o burburinho mantém-se firme, lembrando a todos que no futebol, muitas vezes,
a força de um rumor é quase tão poderosa quanto a realidade. E assim, o que começou como uma simples especulação sobre o interesse do atacante uruguaio se transformou em um verdadeiro fenômeno de expectativa, mostrando que, no futebol, sonhos e rumores podem se tornar notícia antes mesmo de se tornarem realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.